Lula e seus comparsas terão de recorrer aos seus amigos na Cuba comunista, pois aplicaremos severas sanções contra eles. É uma guerra sem fim, desculpa, vou me repetir, mas é uma guerra sem fim e em várias frentes. Você não pode abrir mão de nenhuma frente. É outra crítica que a gente diz, Lacombe foi para os Estados Unidos. Falei, a gente cava a nossa trincheira, né, num local onde a gente considera que é mais seguro e em que, a partir dali, a gente vai conseguir agir da mesma forma ou até com mais força. Perfeito. Né? Então, pelo amor de Deus, são várias frentes. Frente cultural, frente social ali na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro. Religiosa. Acadêmica, religiosa, várias frentes. Não dá para abrir mão de nenhuma e não dá para esmorecer. Vai perder a guerra se desistir dela ou se render. Então é uma guerra sem fim. E nessas várias frentes, aí puxando o gancho aqui para os Estados Unidos, né, nessas várias frentes que se apresentam, a gente tem hoje uma que é muito forte, que é a frente que vem aqui dos Estados Unidos. Né? Gostaria que fosse sempre assim? Não. Né? Eu preferia que o Congresso Nacional tivesse, desde o início, reagido a todos os abusos, arbítrios e ilegalidades, né? Que o Rodrigo Pacheco, quando estava lá na presidência do Senado, e o Davi Alcolumbre, agora de novo sentado naquela cadeira, né, tivessem tocado os processos de impeachment de ministro do STF, que vem cometendo crimes aí reiteradamente. Gostaria muito. Não fizeram. Não fizeram. E a gente fica exposto a quê? Aos desmandos, sem ter o que fazer, batendo cabeça. Então vem os Estados Unidos e tomam uma atitude. E a gente tem que agradecer. É claro que o movimento que vem dos Estados Unidos, ele necessita de um movimento doméstico, interno, de algo que, né, ecoe o que está vindo daqui. Mas o Trump já deixou muito claro. Ele classificou como terrível a condenação do Bolsonaro, disse que está muito insatisfeito. E aí ele comparou mais ou menos o que o Bolsonaro está passando com o que ele passou. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso... mostrar o vídeo hoje também? Do Trump falando? Não sei se podemos mostrar ontem à noite, mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem. O secretário de Estado, Marco Rubio, prometeu que os Estados Unidos darão uma resposta logo após a confirmação da condenação do Bolsonaro. Ele foi às redes sociais e publicou o seguinte: as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. E aí o Itamaraty foi lá e, beleza, vamos brigar então, né? O que os Estados Unidos são, né? Para o Brasil, para o mundo? Nada, né? Birmânia, uma coisa assim, pouca. Tem a nota do Itamaraty aí? Tem a nota do Itamaraty aqui antes de passar para vocês. Ameaças, como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia, aquela que é relativa. Diga, Alan. Não, eu queria só pontuar uma coisa, uma questão histórica, para as pessoas entenderem mais ou menos quem é o PT. Tá? Porque o Itamaraty está dando essa resposta ao Marco Rubio, acelerando um processo que iniciou-se há 100 anos atrás. Há 100 anos. Há 100 anos, né? Ou seja, há 100 anos nós temos um processo em andamento e que está desaguando agora, no Itamaraty. Qual é o nome da fundação do PT que eles utilizam? Do Partido dos Trabalhadores. Cada partido, não sei se você em casa sabe, cada partido tem uma fundação para fomentar o partido político e essa fundação recebe dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Qual é o nome da fundação do PT? Perseu Abramo. Fúlvio Abramo, como está aí na tela, isso aí é um site marxista, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é o site de biblioteca dos marxistas na internet, que tem em mais de 60 idiomas. Em mais de 60 idiomas. Sobe ali e coloca a profissão dele, por favor, Pedrão. Militante jornalista revolucionário brasileiro. E ele era neto do anarquista italiano Bortolo Scarmagnan, ou Scarmagnan. E aí, quando você vai pesquisar sobre o vovozinho dele, que obrigava os filhos a ler Buquinin, né? É o nome do anarquista? Deixa eu só ver aqui, que era buquinismo, né? Sim. Mas eu quero lembrar o nome do anarquista italiano, que era contra a monarquia italiana. Né? Pode voltar a foto lá
para esse militante criminoso, terrorista, Fulvio Abramo. E aí, olha a lentidão do processo que esses caras fazem. Na escola, o jovenzinho vai aprender o quê? Puxa, jornalista, militante, esquerdista. Bakunin, Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, né? Obrigado, Rafa. Esse pessoal... E o que eles vão aprender na escola? Eles eram antifascistas. Tá? O Lacombe estava fazendo essa ressalva aqui, eu queria só trazer esse aspecto, Lacombe. O problema, quando você fala antifascista, você está falando de um movimento que surgiu depois do fim Ribbentrop-Molotov. Eu preciso gritar isso de raiva. Porque todos esses movimentos apoiavam Hitler. Todos. O Nelson Rodrigues, escritor brasileiro, disse que todo o movimento marxista no Brasil fazia Heil Hitler com a mãozinha para cima. Antes do fim do pacto Ribbentrop-Molotov. Porque quem alimentou com petróleo, madeira, ferro, dinheiro, quem alimentou Hitler foi o Stalin. Então todo esse pessoalzinho aqui, se você pegar qualquer coisa antes do pacto Ribbentrop-Molotov e alguém disser para você esse pessoal era antifascista, uma ova, todos eles estavam ligados ao fascismo. Todos. E a divergência, como o Lacombe inúmeras vezes mencionou aqui, a divergência foi só assim, opa, agora a gente não quer mais ficar com vocês. Uhum. É só isso. O fascismo surge no meio dos comunistas, do Partido Comunista da Itália, por uma divergência que houve no grupo sobre a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Ah, deve ir, não deve? Ah, como é que participa? Do lado de quem? Aí, separaram. Eles estavam dentro do sindicalismo italiano. Sim, tá tudo misturado. O avô dele é quem fez a greve de 1917 em Curitiba. O avô do Flávio. 1917. 1917. Greve em Curitiba, Revolução. a greve dos operários, que já inspirada na Revolução do Lenin. Uhum. Quem fez a greve em Curitiba em 1917 foi o avô desse desgraçado aí. Eu tenho a esperança de que os meus netos estejam revertendo a situação brasileira, porque eu não vejo muita coisa mudando enquanto eu estiver vivo, eu deixo isso bem claro para vocês. Eu não sou utópico, mas eu quero os meus netos, os netos do Nicolas, os netos do Max, os netos do Lacombe, modificando o cenário brasileiro. Porque é assim que eles trabalham. Eles não têm um trabalho onde eles estão fazendo a coisa ali, aqui e agora. Por isso que, quando o Eduardo Bolsonaro falou ontem, Lacombe, desculpa cruzar aqui Não, vamos embora. as pautas, mas quando o Eduardo falou Tá tudo ontem ligado. para o Merdópolis, dizendo que, sim, no futuro, o Brasil vai acabar precisando de caças F-35 e B2. não, navios, né? Navios de guerra na nossa costa. Eu não quero que o Brasil chegue a esse ponto. Eu não E quero. pior, Alan, o jornalista pergunta, mas algumas pessoas inocentes não podem sofrer com essa guerra? Com esse ataque? E aí o Eduardo Bolsonaro fala para eles, já estão, né? O Eduardo Bolsonaro já menciona. Já tem As 2 vítimas- mil presos. As vítimas já estão sofrendo. O Eduardo falou, basta perguntar, basta ver a filha do Clezão, a filha da Débora dos Santos, os tantos que estão no exílio, na Argentina, nos Estados Unidos, no México. Inclusive tem até uma vaquinha que depois eu quero divulgar para uma exilada que está no México. Ou seja, as pessoas já estão sofrendo. Estão sofrendo. Enfim, eu só queria trazer essa perspectiva para a nota do Itamaraty. O Itamaraty está atuando em direção a um ato de guerra, um act of war. Porque enquanto o Rubio está apontando problemas que até o próprio Fux reconhece, o Brasil está tratando a fala do Rubio como uma ameaça. Só que quem está ameaçando é o Itamaraty. E deixando bem claro que é o Ricardo Amorim, tá? O Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, não manda absolutamente nada. Celso Amorim. Desculpa. Celso Amorim, que ditou essa nota aí. Continua, Celso Amorim. Vai mais 2 notinhas dessa daí, para antecipar o... O Brasil é um páreo internacional. Falavam isso do Bolsonaro, né? Mas Pois é, e agora os Estados Unidos está atento a tudo que acontece no Brasil. Gente, isso é uma mudança de paradigma. O Alan falou aqui muito bem na abertura do programa, como que no 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, o secretário do Departamento de Estado americano, né, o diretor adjunto, né, o subsecretário, né, o segundo ali do Departamento de Estado americano, todos falando sobre a questão do Brasil, sobre essa condenação injusta
do ex-presidente Bolsonaro e dos outros réus. Ou seja, agora o Brasil não consegue mais agir nas sombras, porque era isso que acontecia antes. A mídia blindava a realidade brasileira do resto do mundo. Só que agora não existe mais isso. Por quê? Porque existem redes sociais, existem as mídias independentes. E é por isso que eles querem regular as redes sociais. Porque vai voltar de novo a isolar o país inteiro, né? E o único mediador oficial da informação voltaria a ser a imprensa, voltaria a ser a velha mídia. Esse é o sonho deles. Esse é o sonho deles. Porque é mais fácil de ocultar, é mais fácil de manipular, é mais fácil de enganar quem está fora do Brasil. Sempre foi assim, tá? É que agora a gente está num nível muito maior, né? Muito mais absurdo as coisas que estão acontecendo. Mas eu queria pegar, Lacombe, a fala do diretor adjunto do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, porque a fala dele é muito grave. É muito grave. Ele usa palavras muito fortes. Abre aspas aqui para o Christopher Landau. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como uma arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o ministro Moraes devastando o Estado de Direito lá e levando as relações entre nossas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. 2 séculos. Olha a força dessa expressão. Enquanto o Brasil deixar o destino de nossa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo resolução para esta crise. 2 séculos. Cara, isso é muito grave. Você ter o segundo ali, né, o diretor adjunto do Departamento de Estado americano falando sobre isso, falando nesse tom, ele está dizendo o seguinte: o Brasil nunca esteve tão mal como os Estados Unidos, como esteve agora, e o culpado é o Alexandre de Moraes. E é um apelo quase que ele está fazendo para as autoridades brasileiras. Vocês vão realmente deixar que uma única pessoa destrua as relações construídas em 2 séculos com a maior potência do mundo, tanto bélica quanto econômica? Sabe, é um nível de insanidade que a gente vê no Brasil que você fica assim, assustado. Eu fico assustado, porque primeiro vem a raiva, mas depois você fica pensando, cara, mas que loucura. E a imprensa inteira, a velha mídia inteira embarcando na narrativa. E não dá para alegar ignorância, porque além de todas as fontes que eles têm acesso, como o Alan bem lembrou, você teve o voto do Fux. Qualquer pessoa que para ler um resumo do voto do Fux vai ficar espantado. Por quê? Além das piadinhas e indiretas que o Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e o Dino fizeram contra o Fux ontem, não teve nenhum argumento jurídico contra todas as nulidades que o Fux levantou no seu voto. Nada. Zero. Zero. Só teve piadinha e indiretas. Não teve argumento jurídico. Ou seja, ficou tudo sem resposta. Você tem um ministro do STF demonstrando tecnicamente, pelas leis, pela jurisprudência do próprio STF, inclusive, que esse julgamento é nulo, que as acusações não procedem nem o mínimo, que não há provas. Ele termina o voto dele sobre o Bolsonaro falando que não há provas dos crimes que estão acusando o Bolsonaro, que não há nenhuma prova. E ninguém foi capaz de rebater. Simplesmente rebatem genericamente. Há provas sobradas. Quais? Né? Você imagina você ser acusado, né, chega para o juiz, o advogado de acusação falar, Letícia, já pode condenar porque tem provas sobradas. Aí o juiz olha, então tá bom, tá condenado porque tem provas sobradas. Mas quais são as provas? Tem que ser específico, gente. Sabe, parece um filme de comédia. Imagina que você fizesse uma esquete de Deu a Louca no Judiciário. É a cena de ontem. Se você pegar aquela filmagem de ontem e mostrar... Vou cantar, não vou cantar, o ministro Barroso vai cantar, não, vai ter... Um americano, um europeu vai olhar aquilo e vai falar, isso é um filme de comédia?
Tem até esse vídeo aí, se a turma tiver estômago para assistir a isso. Simular que o Max é o Itamaraty, fazendo a nota, e eu sou o Marco Rubio, secretário de Estado. Itamaraty, quantos porta-aviões vocês têm? 0. Quantos F-35 vocês têm? 0. Submarinos nucleares? 0. Defesa antiaérea, escudo antiaéreo? 0. Tá, quantos destroyers e fragatas vocês têm? Acho que tem uma fragata, né? É as porcarias. Uma fragata. Eu tô indo pro Só tem lado uma fragata. prático de toda a história, tá? Lado prático. Tinha Tem uma porta-aviões, fragata. tinha um porta-aviões, aquele em Minas Gerais, não era? Tem, Não. mas Tem uma fragata, né? Super moderno, banheira, né? Super moderno. que era da França, né? Aquilo ali Então tem um porta-aviões? ó. Tem um São dois, tem o São Paulo também. Eu lembro que tem uma fragata. está funcionando mesmo. É o Minas A Gerais? FAB não tem nem dinheiro para combustível de avião. Não. Só para deixar o lado prático, sair de toda a teoria e falar, olha, nós estamos conversando, é disso, tá? Vocês estão brincando com a maior potência, a única superpotência militar do planeta. Vocês entenderam? Ok, não tem mais nada a dizer. É um porta-aviões Vai ser igual para Maduro. acabar com as Forças Armadas Vai brasileiras. ser igual o Maduro. O Maduro gritou: venga, Trump! Venga! Cobarde. ¡Cobardes! Aí chegou: se Trump quer uma ajuda para combater. A Lorde. E tem mais nada. Pela ordem. Pelo chat aqui, a turma está dizendo, São Paulo foi afundado, disse o Wilton, o Minas Gerais foi para o corte, Alexandre Ferreira. Bom, eu não sei. Afundado para virar coral de Recife, né? Eles mesmos. E, Rafael, Fundo, quantos dos soldados brasileiros de fato vão querer lutar contra o exército americano? Eles não querem, né? Eu conversei com o almirante e falaram, nós não queremos guerra com os Estados Unidos. Não queremos. Né? Mas pode. Mensagem do Carlos Jiménez. Jiménez. Isso. Não sei se a gente falou no conversa ontem. Não, né? boletim. Foi à Não, noite. porque a frase dele é bem intrigante, né? Lula e seus comparsas terão de recorrer aos seus amigos na Cuba comunista, pois aplicaremos severas sanções contra eles. E realmente, assim, o que nós estamos... Ele é, só para a pessoa saber, né? Ele é representative, né? Equivalente a deputado federal da Flórida. O que seria como se fosse deputado estadual, né, no Brasil, mais ou menos. Não, ele é deputado federal. Ele mesmo. tá no Congresso. Só que ele é da Flórida, né? Entendi. Como a Maria Elvira Salazar. Entendi. Então, assim, o fato de ter congressistas americanos voltados para o problema Brasil em um momento onde nós temos o cruel assassinato de Charlie Kirk e o 11 de setembro nos Estados Unidos, diz muito sobre a preocupação que eles têm com o Brasil. Não é porque simplesmente eles querem o povo brasileiro livre. Não sejamos ingênuos. É terrível para os Estados Unidos ter um país do tamanho do Brasil e com a potência do Brasil na mão de quem quer bomba atômica e grupo terrorista atuando em todo mundo. Esse é o ponto. Então você em casa precisa entender isso. Aqui eu não estou falando para os parentes da Sônia, que eu já estou falando para a Sônia querida. Um beijo para você, Sônia. A preocupação dos Estados Unidos é que um país com o potencial do Brasil e do tamanho do Brasil não pode ficar na mão de produtores de bomba atômica para destruir países livres como China, Rússia, Irã. E também o Brasil não pode virar um celeiro de terroristas das Farc, do Comando Vermelho, do PCC, da Al-Qaeda, do Hezbollah e do Hamas. E é isso que o Brasil está virando. Então, é que cada vez mais os brasileiros entendam isso. O Brasil não pode ser um celeiro de terroristas, como ele agora é. Há mais armas e contingente armado dentro dos narcotraficantes do Comando Vermelho do PCC no Rio de Janeiro do que o efetivo da polícia do Rio de Janeiro. Eu não sei se São Paulo chega nessa magnitude, mas do Rio de Janeiro, sim. Então nós temos um problema grave no Brasil hoje. Gravíssimo. Se o povo, por exemplo, resolvesse, né? O pessoal fala, Nepal. Se o povo brasileiro resolvesse atuar como ocorreu em Nepal, o exército brasileiro do Lula e o STF e o próprio Lula não precisariam se preocupar, porque os narcotraficantes dariam fim a isso. Desculpa ser tão realista, tá, gente? Eu sei que dói ouvir uma coisa dessa. Porque essa é a cruel e dura realidade do Brasil. Os narcotraficantes podem responder a um problema político dos revolucionários comunistas. Eles não precisam atuar. Mas, Alan, de onde você tira isso? Em 2006, quando houve o salve do PCC em São Paulo, era exatamente para tirar o Alckmin da candidatura que poderia tirar o Lula. Quando o Alckmin era candidato e poderia vencer o Lula, o próprio PT, com um sorriso de uma orelha a outra, né, achou lindo e maravilhoso ter o PCC dando salve em São Paulo. Foi o primeiro ato terrorista na nova democracia brasileira. Que os atos terroristas anteriores ocorreram durante o regime militar. Então a tal da nova república, o primeiro ato terrorista da nova república brasileira, pós 88, ocorreu em 2006 com o PCC atuando em São Paulo. E eles sabem que eles podem fazer isso a qualquer momento. Tanto é que você teve, quando ocorreram aquelas, eles ocupando, não, como é que eles estavam fazendo? Eles estavam parando os ônibus nas ruas de Rio de Janeiro, São Paulo. Os narcotraficantes atuaram. Exatamente para dar um recado. Hoje, eu sei, isso aqui não é cogitação minha não, eu sei que tem congressista que não é de direita, é fisiológico, é só um bandidinho qualquer, é só um corrupto de merda, mas que ele tem medo de tomar a decisão certa no Congresso e no Senado
Porque ele sabe que ele viraria alvo de narcotraficante no estalar de dedo. Essa é a dura realidade do Brasil. Eu, de fato, não tenho como dizer para vocês como que isso se soluciona, a não ser com uma interferência externa, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje em relação ao Brasil. Então, vamos pedir a Deus para que tenha misericórdia do nosso povo e a gente consiga sair dessa.